Boa noite a todos e a todas. Agradecer ao convite do Conselho do Municipal da Pessoa com Deficiência para falar um pouquinho com todos aqui presentes e os que estão nos assistindo na transmissão online, pelo YouTube, no canal oficial dessa casa. Bem, falarei um pouquinho hoje, então, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado no último dia 13 de dezembro. Essa é uma data que foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas, com o intuito de levar para todo o planeta uma forma de que possamos pensar na inclusão das pessoas com deficiência em meio à sociedade, uma vez que até o início dos anos 90 ainda tínhamos um quadro de exclusão gigante em todo o mundo, né? Nosso país não era diferente, passava naquele momento por uma transição, né, com algumas leis sendo feitas aqui no país para que as pessoas com deficiência pudessem ter o acesso, né, à sociedade, aos estudos, ao mundo do trabalho e a outras ordens da vida social. Todavia, isso foi necessário para que todas as pessoas pudessem realmente saber, né, como são as pessoas, como vivem, o que necessitam. Nesse sentido, né, nesse último dia 3, então aqui em Valinhos nós também tivemos a comemoração deste dia, e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ao qual faço parte como suplente da professora Adriana, representando a Secretaria da Educação, veio ao longo desses últimos anos trazendo algumas ações para que a gente possa, né, fazer valer o que a ONU quis lá atrás, né, há 31 anos atrás, que é trazer a discussão para a sociedade da inclusão, da importância da inclusão da pessoa com deficiência. Nós, aqui, via Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ao longo dos últimos anos, viemos sempre lutando em prol de novas oportunidades para as pessoas com deficiência na nossa cidade. Uma das grandes lutas deste Conselho era a implantação do Censo da Pessoa com Deficiência em Valinhos. Implantação essa que teve seu lançamento, né, ontem, né, e na última sexta-feira, que foi o lançamento oficial, justamente para que possamos demarcar, conhecer e saber quem são os cidadãos, os munícipes de Valinhos que possuem algum tipo de deficiência. Isso é de extrema importância, que a gente só consegue saber como vamos atuar, quais políticas públicas são necessárias para que as pessoas tenham acesso quando nós as conhecemos. Tá? Epíteto, né, tem uma frase muito interessante que ele fala que os desejos, né, não são os problemas quando são sanados, né, quando são satisfeitos, melhor dizendo, mas sim quando são sanados. E o nosso desejo é sanar as dificuldades que as pessoas com deficiência possuem ainda nos dias atuais, em pleno século XXI. Nesse sentido, esse censo vai ser de extrema importância para que a gente possa, junto, né, da Casa Legislativa, do Executivo, traçar novos planos. Para isso é importante, né, esse contato direto com os conselhos, né, e principalmente com o Conselho da Pessoa com Deficiência, que é quem tem o papel de juntar todas as informações, de receber o público com deficiência, suas demandas, necessidades, angústias. É neste conselho que todas as informações chegam. Por isso é importante esse contato, essa conversa, né? E essa conversa vem rendendo frutos. Outro fruto que também rendeu, né, e que foi lançado também por ocasião, inclusive, da comemoração do dia 13 de dezembro, né, é o cartão cidadão aqui do município, no qual terá a identificação de pessoa com deficiência, uma questão também levantada por esse conselho, né, que visa o quê? Facilitar o acesso daquela pessoa que tem uma deficiência não visível. No meu caso, a minha deficiência é visível, todo mundo vê, a bengala, uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas, visível, né? Mas uma pessoa surda, por exemplo, muitas vezes
só vão descobrir quando tentar ser realizada uma comunicação. Uma pessoa com autismo também. E nesse cartão cidadão, ao qual as pessoas aqui do município terão para fazer uso dos serviços públicos, terá um espaço exclusivo para a identificação desta deficiência, né, e para que o atendimento prioritário, conforme corrobora a lei, possa ser estabelecido e, né, feita a contento. Outra luta também, o botão, que nós chamamos de botão de segurança, que vai fazer a comunicação das pessoas surdas com a segurança pública. Uma luta também, uma demanda que vem sendo trazida ao Conselho há algum tempo. Foi implantado também na cidade uma grande vitória, né, que esse Conselho consegue, por conta da importância, da dificuldade da comunicação da pessoa surda com a sociedade, uma vez que a nossa sociedade ainda não é inclusiva, né? Todos nós aqui presentes hoje, se fizermos uma pequena pesquisa, certamente a minoria é detentora ou conhece a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, que é a língua oficial da pessoa surda no nosso país. O nosso país, hoje, então, oficialmente, ela tem a língua portuguesa como língua mater e a língua brasileira de sinais também como língua oficial da pessoa surda. E nós, né, cidadãos do país, não temos esse conhecimento. Então, como é que as pessoas se comunicam no momento de necessidade com a segurança pública, com os entes públicos, seja ele municipal, estadual, federal, dentro dos serviços de saúde? Essa é uma luta que teve início, né, e que ainda vai muito longe. Para que tenhamos uma ideia, senhor presidente, peço o apoio com relação ao tempo, por gentileza. Ok, obrigado. Tivemos recentemente, em outubro próximo passado, a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa conferência ocorreu em 2 dias. O primeiro dia, neste local, nesta casa, onde tivemos a presença de pessoas com deficiências, pessoas da sociedade civil, pessoas do poder público, tanto executivo, legislativo, judiciário, ao qual fizemos aqui um grande debate, um grande trabalho, justamente para buscar quais são as necessidades das pessoas com deficiência, o que elas realmente necessitam. Nesta casa, no primeiro dia de trabalho, tivemos a oportunidade de ouvir um promotor de justiça, o doutor Denis, que falou da importância não só do cumprimento das leis, mas do quão é importante que, para além de fazer as leis, como que nós podemos trabalhar com o que temos e fazer com que todos possam compreender o que a lei nos traz, o que é factível, o que o município ou o Estado tem para oferecer, onde tem que ser melhorado, né? Não basta apenas criarmos leis. Criar uma lei é muito fácil, né? A gente pode colocar em votação, vamos fazer toda a parte burocrática, mas no papel ela é uma coisa, institucionalizar esta lei também é importante. Então, esse debate foi extremamente importante com a participação dos 3 poderes nesta conferência. No segundo dia de trabalho, um segundo dia extremamente produtivo, no qual os 5 eixos temáticos que foram discutidos, que tinham, né, como o foco por um Brasil mais inclusivo, trabalhando com as questões de tecnologias assistivas, foram feitas proposições dos municípios aqui da cidade para que possam ser levadas também para a conferência municipal e após isso a federal, para que isso possa se tornar lei. Então, algumas questões foram levantadas. Como que as pessoas têm acesso, por exemplo, aos serviços públicos, e nós aqui já conseguimos dar o primeiro passo. Como que as pessoas com deficiência podem se locomover de forma digna em meio à cidade? Sabemos que a geografia de nossa cidade não é a que favorece mais as pessoas com deficiência, mas de alguma maneira podemos eliminar essas barreiras, né? Então, esses trabalhos trouxeram muitos frutos. As propostas foram compiladas. Nesta conferência tive a grata oportunidade e honra de ser o relator, ao qual finalizei, né, este relatório desses 2 dias de trabalho, e tivemos grandes avanços na questão de ouvir as pessoas com deficiência.
Então, todos nós temos como o trabalho principal, não só como Conselho da Pessoa com Deficiência, como uma casa legislativa, mas como sociedade, né, fazer valer o direito de todos. Trago a reflexão aqui de uma pessoa extremamente importante para o mundo e especialmente para mim, o Dr. Daisaku Ikeda, meu mestre, que nos deixou há poucos dias, no dia 15 de novembro, o Dr. honoris causa, que já foi inclusive homenageado nesta casa, e ele dizia, né, que toda a vida é importante, e toda a vida faz sentido quando ela realmente tem dignidade. E nós só conseguimos alcançar essa dignidade a partir do momento que todos estão engajados. A partir do momento que todos nós entendemos... Sim? Opa, desculpa. A partir do momento que todos nós estamos engajados em fazer a vida do outro cidadão, com deficiência, sem deficiência, uma vida melhor. Nesse sentido, é importante que todos nós compreendamos que a pessoa com deficiência, ela não é superdotada, ela não é o coitadinho como nós tivemos há muitos e muitos tempos. Na história das pessoas com deficiência, a Idade Média, né, e avançando um pouquinho mais, pessoas com deficiências eram extirpadas da sociedade. Era uma maldição. Depois de um período, elas eram confinadas em locais específicos, porque eles não podiam viver em meio à sociedade, porque a cegueira, à época, era transmissível, né? Hoje, nós vivemos a inclusão, e a inclusão ela vai muito além do que nós termos a rampa, a lei. É importante a inclusão de um prisma muito maior, que todos nós saibamos que o outro possui uma limitação, e essa limitação, senhor presidente, ela não é por conta da deficiência, mas na maioria das vezes é imposta pelo próprio ambiente. Essa limitação, ela é imposta por não ouvirmos o outro, né? Eu abri as falas aqui no primeiro dia de trabalho das conferências com um jargão jurídico, né, que a doutora Cláudia, né, sabe ali muito bem, um brocardo que nós chamamos, né, audita et altera pars. Então, ouça a outra parte, e esse é o que nós precisamos fazer, né? Nós, enquanto sociedade, necessitamos ouvir o outro. E é o que estamos fazendo hoje aqui, né, ouvindo os senhores vereadores, com suas propostas, com suas ideias de melhorias, né? Alguns concordam, outros não, mas isto é o que faz a nossa democracia. E dentro nesse sentido, né, fazer valer o que o outro necessita a partir da escuta é o que mais traz benefícios para todos nós. O diálogo na sociedade vai fazer com que nós aqui do município possamos crescer. Crescer não só porque, não, Valinhos é o local que mais tem acessibilidade, que mais tem coisas preparadas para a pessoa com deficiência. Não, podemos ser conhecidos por estarmos vivendo em um local no qual as pessoas com deficiência são pessoas. Esse é o primeiro ponto que todos nós precisamos sair daqui hoje, né, e o qual eu venho trazer para que a gente possa refletir. A pessoa com deficiência, a deficiência está com ela, faz parte da vida dela, mas acima de qualquer coisa temos a pessoa, seja adulto, criança, seja deficiência visual, cegueira, baixa visão, autismo, surdez, deficiência intelectual, síndrome de Down, tantas outras, deficiência múltipla, né, surdo-cegueira. Isso são nomenclaturas. Assim como eu sempre brinco, né, e não fiz a minha descrição, peço até desculpas, né, estou de blazer preto, calça preta, né, uma camisa, se não me falha a memória, mais é azul, branca, alguma coisa nesse sentido, nunca fui das cores, mas... né, então, a gente trazer essa questão da pessoa, a deficiência ela é o segundo plano. Nesse sentido, senhor presidente, eu acho importante que o trabalho em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência seja cada vez mais estreitado, para que possamos juntos, né, alcançar um objetivo comum, né, que é não ter a satisfação em realizar o desejo,
mas sim, né, que o nosso desejo de evolução, de inclusão, não seja mais necessário, que ela seja comum. Que vivamos em uma sociedade na qual as pessoas com deficiência sejam tratadas como pessoas, que possam ir e vir, que tenham acesso ao trabalho, que tenham acesso à educação, né? A educação a qual luto bastante, né? Sou professor aqui na rede, né? Faço parte do núcleo de atendimento da pessoa com deficiência também. Temos grandes desafios, enormes, para não dizer gigantes, colossais. Todavia, o importante é que a gente ouça a necessidade dessas pessoas e que vamos juntos construindo, né, esse debate, um debate que vai trazer a melhoria. Então, todos nós hoje, nessa minha fala, né, em relação ao dia 13 de dezembro, possamos levar conosco esse dia 13 de dezembro, não só agora pensando em 2024, mas que todo dia possa ser o dia 13 de dezembro. Hoje, dia 5, nessa sessão ordinária, que façamos desse dia o dia 3 de dezembro de Valinhos, né? O 3 de dezembro no qual a nossa sociedade possa ter uma nova visão da pessoa com deficiência e que passe a lutar efetivamente para que essas pessoas tenham o seu lugar dentro da sociedade e que daqui um ano, no próximo dia 3, que nós não necessitemos estar discutindo o que tem que ser feito, não, que a gente possa dizer, olha, isso foi feito, isso foi legal, isso deu certo, isso não deu certo, e continuar o trabalho. Nesse sentido, então, acredito que o tempo já esteja ali chegando perto do fim. Eu quero agradecer o Conselho da Pessoa com Deficiência, ao qual tenho, direta e indiretamente, como suplente, atuando aí há 5 anos, mais ou menos, 4 para 5 anos, né? São nos últimos 2 mandatos, pude trazer algumas contribuições, né? Enquanto pessoa que tem uma deficiência, que sofre com algumas limitações, né? Barreiras impostas pela minha própria deficiência, é claro, né? Mas por outras questões também, mas que todos nós, né, possamos sair daqui hoje realmente com o espírito renovado, né? Que todos nós possamos sair daqui com uma missão, né? Que não é transformar a vida do outro, mas é transformar a nossa vida, porque quando eu melhoro, quando eu tenho inclusão para a pessoa com deficiência, para o idoso, para a mulher gestante. A inclusão, ela perpassa pelas questões de gênero, por tantas outras. E uma sociedade inclusiva nada mais é isto. Então, trazendo, né, as pessoas com deficiência como esse carro-chefe da inclusão, que a gente possa transformar, né, a nossa cidade para a melhor e nos tornarmos uma referência. Então, que esses laços, senhor presidente, senhores vereadores, possam ser estreitados cada vez mais com esse conselho, para que as ordens, né, as necessidades das pessoas cheguem até essa casa, né? Aqui temos uma frente parlamentar da pessoa com deficiência. Então, que a gente possa discutir, trabalhar e, né, alcançar o nosso mundo comum, que é um mundo inclusivo para todos. Então, quero agradecer ao convite, em nome da doutora Cláudia, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, agradecer a oportunidade a todos que estão aqui hoje presentes, que deram aqui o seu tempo para nos ouvir, para me ouvir, né? Agradecer ao presidente da casa pelo espaço cedido, espero que possamos ter outros espaços como esse para discutir outros temas ligados às questões da pessoa com deficiência, para que juntos possamos realmente criar o nosso Valinhos mais inclusivo, o melhor para todos. Então, muito obrigado, uma ótima noite a todos.